Olá, tudo bem com você? Meu nome é Carlos Kujert, eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. Nós ajudamos pessoas que querem parar de usar o álcool e a droga sem internação. Conforme combinado, estamos aqui para falar do mesmo assunto. O tema hoje é por que tratamento sem internação? Então, a abordagem ainda mais usada para o tratamento do uso, do abuso do álcool e das drogas ainda vem sendo o tratamento com internação, né? Mas conforme eu venho falando desse tema, a maioria das pessoas, dos dependentes de álcool e das drogas, eles querem parar de usar o álcool e a droga, mas eles não querem passar pelo processo de internação, né? Por conta do tempo que tem que ficar lá, fora do contato social, né, com a família, com o trabalho, com os estudos. E nesse tratamento a gente vem tendo um bom resultado, né? Não é um tratamento também de curto prazo, né? Então a gente tem lá uma terapia por semana. Então ele vai lá no consultório uma vez por semana, num período de 9 meses. E no final desses 9 meses, a gente promete que ele vai ter recursos para conseguir parar de usar o álcool ou a droga. Né? A gente tem bons resultados de pessoas que usavam álcool, cocaína, maconha, crack, e ainda com algumas comorbidades, né? Então tem pessoas que têm a compulsão pelo jogo. Então a gente passou, né, esses 4 anos aí testando, né, esse programa de tratamento, e a gente tem um bom resultado. Agora, com essa virada de ano, a gente acabou quase lotando já a agenda, mas ainda temos ainda algumas vagas, né? Então, se você quer experimentar, já fez internação, não teve o resultado que você esperava, aconteceu a recaída, são para essas pessoas mesmo que a gente tem essa opção de tratamento sem internação, né? Porque a pessoa já tem uma certa experiência, ela já sabe o que vai encontrar lá, né, no processo de internação. E, e algumas pessoas ainda têm dificuldade de entender o processo, principalmente a família, né? Acha que vai ter dificuldade para ele dar sequência no tratamento. E essa é uma questão que a gente tem bastante facilidade, né, de reverter esse quadro. Porque se ele não quer a internação, é tudo que eu preciso, por exemplo, para construir um planejamento para fazer ele aderir ao tratamento, né? Então, as famílias que estão assistindo, ouvindo, eu só preciso que ele não queira a internação. Porque mesmo que você sinta que ele não quer parar de usar droga, e você acha que internando ele vai resolver esse problema, eu posso dizer para você que na maioria das vezes não resolve. Se ele não quer usar droga, você pode internar ele contra a vontade dele numa comunidade involuntária que ele não vai parar de usar. Então é um processo que a gente tem que construir ele aos poucos, né? Então, se você tem alguma dúvida, é só ligar que a gente marca uma consulta, você vai até lá, né? A primeira consulta geralmente não é cobrada, e eu vou te falar direitinho como que é, qual que é a estratégia que a gente usa para ter o resultado que a gente tem. Mas eu posso dizer para você, se ele não quer internação, e a maioria não quer mais voltar a ser internado, eles até param de usar a droga sem internação para não ser internado, né? Então, aquilo que você acha que é a dificuldade, a gente sabe usar isso de uma forma adequada. A maioria das pessoas que vão lá, elas não têm a convicção, eu vou me esforçar, vou fazer o possível. Não, ele tem lá um pouquinho de vontade por conta do prejuízo que ele está tendo, e eu preciso que ele olhe para isso, né? Tem que alguém falar
E a nossa especialidade é essa. Nós trabalhamos com essa pessoa que não quer o processo de internação, e principalmente quem não quer é aqueles que já passaram por essa experiência, né? Então a dificuldade está em voltar para lá de novo, ele não tem certeza se vai dar certo, a família também não tem. Só que o processo de internação, ele é mais cômodo tanto para o dependente quanto para a família. E muitas vezes tem pessoas que fazem da internação uma zona de conforto, acaba ficando lá, não tem que fazer nada e tal, e é mantido pela família. Então aqui fora a gente vai ter, nesse processo de tratamento sem internação, a gente vai ter dificuldades, como vai ter para levar ele para lá. Então não existe uma abordagem que a família não vai viver uma dificuldade que o dependente não vai ver. O mais fácil é continuar usando, continuar na condição que está. Né? Então, para a gente tomar uma atitude com medo da dificuldade, é por isso que a doença vai progredindo. Né? Então, a gente tem que tomar coragem e tomar a decisão, né? Fazer alguma coisa. Porque tem muitos pacientes que estão lá conosco que eles já passaram por 3, 4, 5, 6 internações. Né? Eu falei numa outra live que meu paciente que passou por mim, que teve mais internações, teve 48 internações. Então, imagina o desgaste, né, que a família teve, o gasto que teve, né, e a pessoa precisa querer muito pouco ou não querer ser internado para ter resultado. Né, e logo a gente já vai ver se vai dar frequência, né, no processo de tratamento ou não. Mas muitas pessoas ainda têm uma certa dificuldade por ser um método novo, uma questão nova, mas as pessoas que já passaram por esse processo, elas venceram essa dificuldade inicial, né? Alguns até por falta de opção, né? Porque a pessoa não queria mesmo e tal. Mas a dúvida maior, eu percebo, né, nessas 2 semanas, vai para 3 semanas que a gente está fazendo esse trabalho, a dúvida maior está na família do dependente, não tanto no dependente. O dependente até quer, mas a família tem dúvida se ele vai aderir ao tratamento ou não. Eu posso dizer que a maioria dá sequência ao tratamento. E essa é uma questão que eu posso garantir porque é eu que vou fazer o trabalho, é a nossa equipe que vai trabalhar isso, né? Uma outra questão que a gente tem também, por exemplo, você já experimentou levar ele num profissional, num psicólogo, para fazer um tratamento sem internação. Aí qual que é a desculpa que ele deu? Eu não gostei desse psicólogo, eu não, sei lá, o nosso santo não bateu, eu não fui com a cara dele. Então essa opção a gente não tem, porque a gente tem 3 terapeutas lá. Então, por exemplo, se ele vem fazer o tratamento comigo, ele não vai aderir e tal, vai ter o outro, no mesmo lugar. Ele não gostou desse, vai ter o outro. E daí, se ele não gostou de nenhum dos 3, isso também quer dizer alguma coisa. A gente percebeu isso também. Então, beleza, não quero fazer. Eu faço questão que ele faça com uma outra pessoa, com um dos outros 2 terapeutas que eu vou trazer, vou apresentar para vocês aqui, e no decorrer desse mês aí. E então a gente tem essa saída também. Aí pode ser que eles digam, eu não quero fazer o tratamento com homem. A gente vai também pegar uma mulher para fazer esse tratamento, para evitar essas questões que a gente está percebendo que é uma saída que eles usavam antes, né? Então, a pessoa, de repente, já me conhece, já ouviu falar de mim, já trabalhou, já ficou internado onde eu trabalho, sei lá, não gosta de ouvir o meu nome, a minha voz, vai fazer com uma outra pessoa. Porque acontece muito isso também, né? Então a gente chama isso de resistência. E a resistência a gente vai quebrando ela aos poucos, com estratégia, com técnica. Então a gente sabe fazer isso, a gente está o tempo todo fazendo isso.
solucionando crises, trabalhando ali com conflitos. E às vezes o conflito ele está nessa dúvida com a família. Às vezes a família tem dificuldade lá em casa de ter uma estratégia para levar ele até o consultório. Mas lá no consultório é outra coisa. Dentro de casa, com você, ele tem uma posição. De repente, lá, num ambiente neutro, fica muito mais fácil da gente resolver essa questão, né? Então, essa é a experiência que a gente tem. Na maioria dos casos, a gente consegue efetivar e dar início no tratamento já naquele dia mesmo ou na outra semana. Né? Muitas vezes, já que eu estou aqui, eu já quero começar hoje. E a gente já começa, já tem recurso e condições para iniciar o tratamento. Né? Então, hoje tem todas essas dificuldades, até mesmo para você internar uma pessoa numa clínica, uma clínica séria, tem um monte de dificuldade de internar hoje, por exemplo. Onde eu trabalho, a gente tem um protocolo lá, que a gente segue ele à risca. Então, para a pessoa entrar lá, ela vai ter que ficar de quarentena, isolada do grupo, por no mínimo 10 dias. Aí depois que ela fica lá, sozinha, isolada do grupo, ela tem que fazer o exame do Covid. Deu negativo, ela é inserida no grupo. Né? Mas o que a gente percebe é que tem muitas comunidades terapêuticas que não têm protocolo nenhum. Né? E eu posso dizer isso porque eu assisto isso semanalmente. Eu estava atendendo um paciente já há um tempo, um paciente difícil, que era um desafio, e aí a família acabou querendo internar por conta, né, da dificuldade. Ele tinha ainda a comorbidade da esquizofrenia, e ele estava saindo de casa. E aí eu indiquei lá onde eu trabalho, porque a gente já tinha um vínculo e tal, mas aí ele não queria ir para lá. E aí eles acabaram colocando ele numa outra clínica. Eu achei que ele ia para lá e a família acabou acionando um captador e foi para uma outra clínica. Ele chegou lá, não teve quarentena nenhum, foi colocado no grupo, e aí eu, como interrompeu o tratamento, eu fui dar um feedback para a família, e aí eu fiquei sabendo que ele estava internado. Eu perguntei, mas como que é lá? Ele aceitou ficar lá em quarentena, porque a dificuldade dele era essa, né, na nossa clínica. Ele disse, não, lá o pessoal não faz quarentena, mas é uma clínica bem organizada, ele falou para mim. Uma coisa que eu achei legal lá na clínica, eu estava preocupado com o protocolo do Covid. Ó o argumento que ele usou. Uma coisa que eu achei organizado lá na clínica é que não pode levar cigarro do Paraguai lá para ele. Tem que ser cigarro legalizado, porque a vigilância sanitária não permite que tenha cigarro do Paraguai, porque dá complicação, não sei o que, entendi. Então, o cigarro do Paraguai não pode, mas contaminar todo mundo lá, porque é um risco que corre. É um risco que corre. Às vezes você não sabe disso. É só quem está no meio, quem trabalha, que sabe das precauções que tem que ter, porque não é uma tarefa fácil, a responsabilidade é muito grande nos dias de hoje, dentro de uma clínica, numa comunidade terapêutica, ou uma comunidade involuntária, porque se não tiver um protocolo rígido, você corre o risco de contaminar todo mundo. Eu estava vindo para cá hoje, estava ouvindo na CBN, a quantidade das pessoas que estão encarceradas, os presos, aí tem pavilhões que está contaminando todo mundo. Por quê? Por falta de protocolo. Então não faz o exame. E aí teve visita, que não faz o exame também. Não tem protocolo. E aí até as pessoas que trabalham lá, os carcereiros, segundo a entrevista que eu vi, morreu já 35 funcionários que trabalham no presídio aqui em São Paulo, por conta da Covid. Né? Então não é colocar a pessoa em risco, é se colocar em risco também.
A gente tem o cuidado, lógico, com a pessoa que está lá, mas a gente tem o cuidado conosco mesmo. Né? Se eu pegar, eu posso trazer para a minha família, e é essa responsabilidade que a gente tem que ter também. Né? Então, hoje, tem essa dificuldade a mais ainda de conseguir fazer essa internação. Então, ele corre o risco, estando em casa, usando droga, ele sai, né? Você sabe, a pessoa usa droga, bebe, ela não vai ficar lá de máscara, ela vai tomar o álcool, não vai passar o álcool gel nas mãos. Né? Então, ela não consegue nem se manter de pé, como que ela vai cuidar dessas questões, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente está correndo risco, a vacina ainda não saiu, isso ainda não terminou, isso ainda vai até lá metade do ano, até vacinar todo mundo. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? Além de todas as outras. Então o tratamento hoje, sem a internação, é uma questão que está tendo bastante procura também por conta disso, né? A questão da mudança da lei também vai mudar bastante coisa. Então, muitas pessoas, antes de internar, até tentaram, muitas famílias tentaram, para diminuir o custo, que a pessoa conseguisse aderir ao tratamento lá no CAPS. Então, lá no CAPS tem que passar para o psicólogo, pela assistente social, daí a assistente social vai ouvir o caso, e daí vai passar para o psicólogo, daí depois vai marcar um psiquiatra, e daí tem que participar lá das reuniões, as reuniões são em grupo, e pelo menos a experiência que eu tenho, são poucas as pessoas que conseguem aderir a esse tratamento, que é a experiência que as pessoas têm. Tratamento ambulatorial é o exemplo do CAPS, e não, o tratamento que a gente faz é totalmente diferente. É um tratamento estruturado, onde a gente vai atender a família também vai fazer parte desse processo. Lógico que é um tratamento pago, mas a comunidade também é paga. A comunidade que não é pago, ele não vai querer ir. Né? Você pode pegar uma pessoa na rua e você oferece ajuda para ela, e aí você diz que você vai levar ela para uma comunidade gratuita. Quando você fala o nome da comunidade, sei lá, Missão Belém, por exemplo, Missão Belém não quero. Lá eu não quero. Ele quer uma comunidade top, ele quer uma com piscina, com sauna, com furô e assim por diante, né? Mas assim, e quem que vai bancar isso tudo? Entende? Então, a dificuldade que a gente tem é isso, e nós temos que, por exemplo, você falar dessa realidade para ele, é difícil dele ouvir você ou de acreditar em você. Agora, se é uma outra pessoa que tem autoridade para falar, que trabalha com isso, ele vai entender a real condição dele. Entende? E ele vai sair de cima do muro, ele vai ter que se posicionar. Então, a gente vai criar um momento, uma condição, onde ele vai ter que tomar uma posição. Né? Na pior das hipóteses, ele vai pensar nisso. E aí, na próxima crise, ele já vem com a decisão tomada. Agora, a gente tem que começar esse processo. A gente tem que começar a criar esse planejamento. Pode acontecer de primeira? Pode, na maioria das vezes acontece. Agora, tem pessoas que vão dar resultado depois, na próxima crise. E a pessoa que está em uso de droga, a próxima crise é amanhã. E a gente vai trabalhar a família para que ela promova essa condição. Então, a gente quer que você consiga o seu objetivo, o seu desejo. Se o seu desejo é que ele inicie um tratamento, eu posso te ajudar até no processo de internação. Não é porque eu estou falando aqui do processo de tratamento sem internação, que se você precisar de outra ajuda, eu também vou continuar dando do mesmo jeito. Inclusive, eu continuo trabalhando no mesmo lugar ainda. Então, a questão é, se você tem alguma dúvida, você não sabe como elaborar esse planejamento, a gente pode dividir essa experiência, a gente pode até fazer
essa questão. Tem algumas questões aí que estão mandando, que eu não estou conseguindo ler aí. Não tem pergunta? Então, a questão é que está cada vez mais difícil de você conseguir tanto a internação quanto o tratamento. Porque eu fiz uma live falando disso, né? Nós temos uma cultura que o ano só começa depois do carnaval. E agora eles estão colocando uma questão nova, que o ano só vai começar depois da vacina. Depois da vacina eu vou buscar tratamento, depois da vacina eu me trato, depois da vacina começa as aulas, depois da vacina começa o ano. E só que o problema está aumentando. Então, o que a gente tem que fazer? Iniciar o processo, sabe? Coragem, medo, né? Você já passou por dificuldades maiores, que eu sei, e a gente vai ter que encarar esse desafio. O que eu estou dizendo é que eu vou encarar esse desafio junto com você. Né? A gente vai criar a melhor estratégia para o tratamento lá com o recurso que você tem. Ah, mas eu não consigo, eu não sei o que fazer. Então, ajuda, entre em contato para a gente começar a iniciar isso. Né? Porque daqui a pouco acaba o ano. Daqui a pouco começa tudo de novo. Né? Então, tem muitas pessoas que estão trabalhando e o trabalho está sendo feito em casa. Algumas pessoas só vão começar a trabalhar depois que passar por esse momento de dificuldade. E, às vezes, o fato de não estar trabalhando na empresa, estar home office, acaba agravando o quadro. Tem muitas pessoas que estão agravando o quadro. E aí o trabalho pode estar em risco também, então a gente tem que juntos começar a montar uma estratégia para sair dessa condição. Né? E a outra possibilidade ainda é a internação. Né? Então, se a pessoa quiser entrar no processo de internação, aí tem que saber que existe esse protocolo. Ela vai ter que ficar lá, vai ter que fazer o exame depois, isso tudo é explicado também para a família. Né? Só que, como o número de pessoas na clínica está reduzido, né? Então, se você vai numa clínica onde está lotado, está cheio de gente, o risco é maior. Né? Lá onde a gente trabalha, o número de pessoas está reduzido por conta disso. Né? Então, aquelas pessoas que têm dificuldade, que não querem, a gente não está nem aceitando. Porque aí pode prejudicar o tratamento das outras pessoas que estão lá. Né? Então, é importante a gente trabalhar e trabalhar da forma adequada. Porque se a gente coloca num lugar onde não tem o profissional capacitado para encarar essa dificuldade, cada vez vai ficando mais difícil. Né? Porque não vai ter visita, a visita, se tiver uma pessoa só, vai ter que ter o distanciamento social entre as pessoas, e então a gente está fazendo isso já começou tudo isso em fevereiro, acho que a gente a gente ficou quase 3 meses sem pegar ninguém na clínica, a gente começou esse protocolo em abril para maio. Então, a gente já tem um tempo que está usando esse protocolo e até aqui não tivemos nenhum caso, nenhum incidente. Né? Mas a família também está entendendo e está dando tudo certo. Então, por estar dando certo, a gente está persistindo no protocolo. Porque aquilo que já era difícil, com essa crise, acabou agravando também. Então, tem essa dúvida que é a maior. A outra questão não, eu não sei se ele quer, eu não sei se ele não quer. Se ele não quiser ir lá junto com você, vai você primeiro, para a gente tentar ouvir, ver o que a gente pode fazer para ajudar você, para convencer ele.
né? Porque a gente tem a habilidade de lidar com a situação porque é muito tempo fazendo o mesmo trabalho. Às vezes a gente encontra uma saída com o recurso que você tem e é só usar o argumento correto. Então, se eu olhar aqui na minha live, né, qual o dependente que está assistindo aqui que está usando droga? Nenhum. Ele não quer assistir a minha live. Quem que está assistindo? É a família. É aquela que pode fazer alguma coisa, aquela que pode tomar uma atitude, sabe? Aquela que está adiando, que não sabe o que faz, aonde que leva, com quem fala. Né? Então, nós temos um grupo de pessoas que trabalha, né, junto comigo há bastante tempo. Tem o Paulo, tem o Eurico, tem um monte de gente que está ajudando. Tem a Pastoral da Sobriedade, tem o Amor Exigente. E não está tendo grupo, né? Então, a dificuldade que a gente está tendo é isso. A gente sempre acolhe e ajuda essas famílias. E agora não está tendo grupo, então, quer dizer, não está tendo a nossa ajuda. Né? Por isso também que eu comecei a fazer essas lives. Porque muitas pessoas estão lá vivendo uma crise e não sabem o que fazer. Quando tinha o grupo, ela ia para o grupo, lá a gente passava informação, o que dava para fazer, o que não dava, buscava até um recurso no tratamento, né? E agora essas pessoas estão vivendo a crise lá, basicamente, quase que sozinhas. Então, a semana que vem, eu até convidei o Paulo, ele vai fazer uma live aqui comigo para a gente dividir essa experiência, né? De como que tá as coisas. Né? Porque a gente tinha grupo lá semanal, né? Tem a Pastoral da Sobriedade, nós tínhamos o grupo do Amor Exigente, tem o grupo lá no sindicato, lá dos metalúrgicos no domingo. Para você ter uma ideia, no grupo do GAFTA do sindicato, a gente acolhia lá 70, 80 pessoas no domingo. No grupo do Amor Exigente, de terça-feira, a mesma quantidade de pessoas. E agora essas pessoas todas estão sem recurso, sem ajuda mútua. Porque lá a gente se ajudava, se reunia, um ia ajudando o outro, reforçando, né, se fortalecendo, encorajando o outro, né, nessa troca de experiência. Ó, calma que isso aí vai passar, espera um pouquinho que passa, vamos encontrar o melhor momento, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E agora está difícil para a gente trocar essa experiência. É difícil, porque não dá para a gente se reunir, não dá para a gente... Né? E quando que vai começar isso? Só lá para o meio do ano. Então já faz um ano que nós estamos lidando com essa questão aí do Covid. Começou lá em janeiro do ano passado, agora em janeiro fez um ano, começo de janeiro. E aí tivemos o carnaval ainda e tal, e depois do carnaval que estourou tudo. Mas que a gente já está falando do Covid, começou lá em dezembro ainda. Então a gente tem que olhar para as questões, porque a gente entende, sabe que a dependência química, o alcoolismo, é uma doença progressiva, ela não regride, ela vai progredindo, né, com o tempo. E quanto mais a gente demora, às vezes, para tomar a decisão, não ajuda. Então, uma hora vai ter que tomar a decisão. E se esperar, às vezes, o momento da crise, e você não tiver um planejamento para tomar atitude na crise ou antes da crise, que tem um momento certo também da pessoa pedir ajuda. E geralmente é nesse lugar, ou é um pouco antes da crise ou depois da crise. Que aí ele aceita e aí a gente tem que aproveitar o momento. Né? Então a gente pode se organizar antes, já saber o dia e tal. Porque mesmo com todas essas dificuldades, ainda tem pessoas boas, tem bastante porta aberta, bastante gente querendo ajudar, se colocando à disposição, né, fazendo aí as lives dos grupos online, né, o povo tentando se organizar com o recurso que tem, mas tem muitas pessoas que não sabem ligar um Facebook, não sabe como que funciona esse negócio de live, e a gente tem que ajudar essas pessoas. Se a pessoa quer, tem a necessidade, você pode, sei lá, manda o link, alguma coisa que é só apertar em cima e manda um WhatsApp para ver se a pessoa conseguiu,
acompanha ela, auxilia ela lá, às vezes ela está lá e não consegue. E às vezes ela não consegue falar e entrar lá no Facebook. Às vezes não tem Facebook mesmo. Então a gente pode ajudar também essas pessoas, pelo menos para elas ouvir ou passar depois que passa a live, né? Tenta tirar lá e sei lá, subir o vídeo e passar para ela, que ajuda as pessoas, né? Compartilhar as lives, fazer aquele trabalho que a gente faz no grupo, né? Que é essa troca. Eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Né? Então, às vezes, a gente acha que a gente está ali, está tranquilo, mas que bom que a gente está bem. E se a gente está bem, a gente tem condições de ajudar o outro. E daqui a pouco, se a gente não estiver bem, o outro que está melhor nos ajuda. E é essa troca que a gente tem que fazer. Né? Então, não tem aquela possibilidade, tem outra. E se não tiver, qual que eu posso usar? Né? Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma mãe desesperada que assistiu uma live, só que ela está lá em Minas Gerais, né, com filho, usando crack, cocaína, uma senhora já de idade. E aí? Como que eu faço para ajudar? Falei para ela entrar em contato, ela não entrou em contato, porque de repente ela não sabe lidar com o celular, com a internet, com e-mail, com Facebook, com Instagram. Tem pessoas que não sabem, né? Mas ela está lá, desesperada, pediu como é que fazia e tal. A gente mandou mensagem e está fazendo de tudo para poder ajudar ela, pelo menos dar uma luz, dar um endereço de alguém que lá perto dela, que pode auxiliar, ajudar, né? Porque é difícil, ela não sabe o que fazer. Então imagina uma pessoa idosa, o filho na rua, ela não sabe se vai atrás do filho, se corre o risco de pegar o Covid, se está com medo do que aconteça com o filho, o que pode acontecer com ela. Então, quantas pessoas estão nessa condição? Difícil, difícil mesmo, é um desafio. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar, persistir, continuar se cuidando, né? Tome cuidado, continuar lavando a mão, continuar usando a máscara, continuar no álcool gel, continuar trocando calçado em casa, cuidar dos nossos ali, tentar reunir a nossa família, ver o que a gente pode fazer para resolver, para tirar o problema. Né? Às vezes, se tem um dependente lá que está colocando em risco, tira essa pessoa que corre o risco acima de 60 anos, tenta tirar ela de casa para tentar evitar uma crise maior. A gente tem que tentar. Família é para isso mesmo. Na hora do problema, às vezes só sobra nós. Né? No grupo a gente auxilia, fala sobre isso e tal. E às vezes, pela falta do grupo, a gente está lá, pode fazer alguma coisa e a gente não sabe o que fazer. Às vezes, não eu, internet, voltou. Tá uma facada aí, tá, tá, tá ficando fraco. Tá falhando aqui a nossa internet. Então nós vamos encerrar por aqui. Não sei se você está me ouvindo ainda. Nós vamos encerrar por aqui e daí a gente continua amanhã. Beleza? Então até
amanhã, fique com